Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando e vamos para mais uma videoaula, tá? Nossa videoaula de hoje é sobre sistema de equação linear, tá? Bom, vamos primeiro entender, tá? O que é uma equação, depois o que é uma equação linear, para depois entender o que é um sistema de equação linear, tá? Equação. Ele vem do latim, equa significa igualdade, ação é ação, né? Fazer. Ou seja, equação seria a ação de igualar alguma coisa. Ou seja, eu igualar alguma coisa, eu fazer isso, certo? Tá. Se eu estou igualando alguma coisa, na equação, além de eu igualar alguma coisa, ou seja, tem que ter o igual ali no meio, tem uma coisa importante também. Ele vai ter que ter uma variável, pelo menos. O que é a variável? É uma letrinha, que eu vou descobrir o valor dela, tá? Por exemplo, x mais 4 igual a 8. Que número que eu vou somar com 4 que vai dar 8? É óbvio que vai ser 4, né? Então, minha variável, minha letrinha seria o x e eu vou descobrir o valor dela, né, através da equação, tá? Equação linear, tá? Vamos entender o seguinte, o que é uma equação linear? Bom, linear lembra linha, tá? Então, equação linear é uma equação que representa uma reta, certo? Uma linha reta, no caso, né? Tranquilo? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Aqui, ó. Por exemplo, 2x mais 4 igual a 8. Isso aqui é uma equação linear, porque ele representa uma reta, certo? Vamos dar outro exemplo aqui. 2x mais 3y igual a menos 8. Opa! O que mudou? Mudou que aqui eu tinha só o x, aqui eu tenho o x e o y. Pode isso? Pode, tranquilamente, tá? Também é uma equação de uma reta, tá? Vamos dar mais um exemplo pelo menos aqui. 5x menos y mais 2z igual a 0. Isso aqui também é uma equação. Deixa eu só focar aqui que eu tinha esquecido. Agora focou. Isso aqui também é uma equação linear, tá? De uma reta. Porque, mas aqui tem um x, y, z. Não tem problema, tá? Não tem problema. O que importa, o que vai definir se ela é uma equação linear ou não? Vocês estão vendo que em nenhuma das três eu tenho, por exemplo, um x elevado ao quadrado? E é isso que define. Eu não posso aparecer um expoente no x. Tem que ter o x, tem que ter, mas eu não posso ter um expoente nele. Tranquilo? Então, 3 exemplos de equações lineares, tá? Bom, como é que é uma... Eu vou dar um outro exemplo aqui, só para a gente trabalhar com um exemplo mais fácil, que é mais para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, x mais y igual a 7. Pega esse exemplo aqui, tá? Deixa eu só fazer assim. Bom, esquece os outros por enquanto, vamos focar nesse. Eu tenho x mais y igual a 7. Como é que eu vou saber quanto vale x, quanto vale o y? Ó, gente, você tem que prestar atenção no seguinte. Mas o x eu posso falar que ele vale 2 e o y vale 5? Porque 2 mais 5 dá 7? Com certeza pode ser. Então pode ser 2 e 5. Não, professor, pode ser 1 e 6? Pode. Pode ser 6 e 1? Pode. Pode ser 7 e 0? Ou 0 e 7? Pode. Pode ser menos 1 e 8? Também pode, porque menos 1 mais 8 teria 7 também. Ou seja, vocês concordam comigo que tem infinitas respostas para encaixar no lugar do x e do y aqui, certo? Infinitas. Não é só uma ou duas que tem. É só pensar num valor para x e no outro tem que pegar e subtrair alguma coisa, né? Ou somar alguma coisa que vai dar 7 na resposta. Então eu tenho infinitas respostas, tranquilo? Então, se por acaso x vale 1, o y vale 6. Se o x vale 2, o y vale 5. Se o x vale 3, o y vale 4. Se o x vale 5, o y vale 2. Se o x vale 6, o y vale 1. Se o x vale 7, o y vale 0. Se o x vale 8, o y vale menos 1. E assim por diante, tá, gente? Tranquilo por enquanto? Então, isso aqui é um exemplo de um sistema linear, tá? Então, esses valores, por exemplo, 1 e 6, ó, vou colocar aqui, ó. 1 e 6... 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, né? 5 e 2, 6 e 1, 7 e 0, vamos colocar mais aqui, ó, 8 e menos 1, tá?
9 e menos 2, assim por diante, tá? São todas soluções desse sisteminha aqui, dessa equaçãozinha na realidade, tranquilo? Bom, então, basicamente, a introdução ele é um sistema linear quando não tem um expoente. Se eu tiver um x ao quadrado, por exemplo, um y ao quadrado, ele não será mais, tá? Não pode ter expoente. Tranquilo por enquanto? Bora lá. O que é um sistema de equação linear, então? Já que eu estou trabalhando com um sistema, o que é um sistema de equação linear? Bom, sistema de equação linear é quando eu tenho duas ou mais equações trabalhando juntas, como se fosse uma engrenagem. Bom, confundiu? Confundiu. Mas vamos analisar que você vai entender o que eu quero dizer. Olhem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar x, tá? Mais y igual a 7 e vou colocar x menos y igual a 1. Certo? Ó, tenho duas equações aqui. Beleza? Agora eu vou perguntar para vocês. Se eu fosse analisar somente a de cima. Bom, somente a de cima eu já analisei aqui, né? X mais y igual a 7, eu tenho várias respostas. Beleza? Agora ignorem a de cima e olhem somente a de baixo. X menos y igual a 1. Qual é o valor de x e y que eu posso colocar ali? Bom, eu poderia colocar 1 e 0, porque 1 menos 0 é 1. 2 e 1, porque 2 menos 1 dá 1. 3 e 2, porque 3 menos 2 dá 1. Ou seja, se eu pegar um número de x, eu só colocar o y sempre sendo um valor a menos, um número a menos. Né? Tipo, o x vale 10, o y vale 9. 10 menos 9, 1. Então, pensando separadamente nas equações, eu tenho infinitas respostas aqui e infinitas respostas aqui. Concorda comigo? Com certeza, né? Bom, só que quando eu digo um sistema, esse tá aí o porém. Eu não posso pensar individualmente, eu tenho que pensar em conjunto, tá? Como assim em conjunto? Eu tenho que pensar qual o valor que eu coloco para x e y nas duas equações e que vai dar certo. Bom, a gente vai ter que... Aqui nesse caso, a gente viu que tem alguns valores para x mais y igual a 7. Desses valores que tem aqui, dessas pares aqui, ó, né, que seria o x e y, tem algum que eu consigo encaixar na de baixo que dá certo também? Tem, né? Ó, esse não dá, porque 1 menos 6 dá menos 5. 2 menos 5 dá menos 3. 3 menos 4 dá menos 1. 4 menos 3 dá 1. Opa, deu certo. Ou seja, o ponto 4 e 3 ele dá tanto em cima quanto embaixo. Então ele é uma resposta desse sistema, tá? É uma das soluções, pelo menos, desse sistema. Tranquilo por enquanto? Tá? Então, a resposta do sistema é exatamente o par ou a terna, no caso, se fosse tipo x, y e z, seria uma terna, tá? Que são 3 valores. Então, são os valores de x, y, z, se tiver, no caso, que eu vou encaixar no lugar deles que vai dar certinho nas duas equações. Beleza? Então, vamos continuar. Classificação de um sistema, tá? A gente tem 3 classificações de um sistema. Vamos colocar aqui, ó. S, P, D, S, P, I e SI. O que é SPD? Sistema possível e determinado. Já vou explicar o que é cada um, tá? O que é o SPI? Sistema possível e indeterminado. Beleza? E o último, o que é o SI? Sistema impossível. Tranquilo? Bom, tenho 3 tipos. Quando que é cada um? O que é o sistema possível e determinado? Bom, o sistema possível e determinado, ele é um sistema que ele possui respostas, por isso que ele é um sistema possível, tá? Porém, ele é determinado, ou seja, ele só tem uma resposta que vai encaixar no lugar das letrinhas que vai dar certo. Uma só resposta, não mais que uma, somente uma, tá? Bom, o que é o SPI? O SPI, ele é um sistema possível e
indeterminado, ou seja, ele tem resposta, tá? Ele é um sistema que ele tem resposta. Porém, eu tenho vários pares ordenados que eu vou colocar no lugar de x e y que vai ser a resposta, que serão a resposta na realidade, né, do sistema. Bom, então foi o seguinte, esse exemplo que eu fiz aqui, ele é um sistema possível determinado, tá? É um SPD. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, de um SPI, tá? Ó, x mais y igual a 4 e 0x mais, ou melhor, menos 0y igual a 0. Bom, vamos analisar. Quais são os valores que eu posso utilizar para x e y que vai dar, somando dá 4 e eu resolvendo aqui vai dar 0? Bom, pode ser o x valendo 2 e o y valendo 2? 2 mais 2, 4. Pode. Mas embaixo dá certo? Também dá, porque 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 mais 0, 0. Opa, deu certo, 2 e 2. Vamos pensar outro número. Pode ser 1 e 3? 1x e o 3 e o y? Pode, porque 1 mais 3, 4. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. 0 menos 0, 0. Pode ser, por exemplo, 0 e 4? Pode também. 0 mais 4, 4. 0 vezes 0, 0. Menos 0 vezes 4 também dá 0. 0 menos 0 deu 0. Então, vocês concordam comigo que eu tenho infinitas respostas para encaixar aqui? Então, essas infinitas respostas que eu tenho para encaixar aqui determinam que ele é um sistema é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele tem resposta. Só que ele tem infinitas respostas, tá, galera? E agora, eu vou dar um último exemplo aqui para um sistema que seria um sistema impossível, né? X mais y igual a 9, x mais y igual a 5, tá? Bom, isso aqui eu posso usar, né? Por exemplo, 1 e 8, 2 e 7, né? 5 e 4 e assim por diante, em cima. Só que eu nunca vou encontrar uma resposta que eu encaixe em cima e embaixo e vai dar certo. Porque as duas são x mais y, mas aqui eu tenho um valor diferente. Então eu nunca vou encontrar uma resposta. Então isso aqui seria um sistema impossível. Então, só para deixar bem claro, ó, esse é esse e esse é esse. Tranquilo? Então, o que são os sistemas? A classificação dos sistemas são essas três classificações que a gente tem aqui, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou lembrar vocês como que resolve um sistema, tá? Beleza? Por que lembrar? Porque provavelmente vocês viram isso em outros anos, tá? Anteriores. Tranquilo? Eu vou pegar, tá? Aquele primeiro exemplo ali, ó. Certo? Esse aqui. Vou fazer ele aqui embaixo, ó. Presta atenção. Então eu tenho x mais y igual a 7, x menos y igual a 1. Esse sisteminha aqui, eu tenho três maneiras de resolver um sistema. Três, tá? Eu vou demonstrar, a princípio vocês conhecem três, eu vou demonstrar somente duas nessa videoaula. A outra terceira, como ela não é muito utilizada, eu não vou demonstrar para vocês. Tranquilo? Somente essas duas que eu vou falar para vocês. Quais são os dois métodos para descobrir, para resolver um sistema, tá? Porque não é só chutando valores que nem eu fiz aqui. Eu tenho que resolver, calcular para saber quais são os valores de x e de y, certo? Bom, eu tenho esse sisteminha aqui. Como ele é um possível determinado, eu sei que ele tem resposta, tá? E a gente sabe que a resposta é 4, 3 aqui, então eu vou mostrar que vou chegar no 4, 3. Mas como é que a gente resolve? Bom, primeiro é o método da adição, tá? Bom, o que seria o método da adição? O método da adição é o método que eu vou somar as duas equações, tá? Com o objetivo de zerar uma incógnita, uma variável, tá? Como assim? Essa aqui ela tá pronta. Se eu somar as duas equações, x mais x, 2x. Y mais menos y, um anula o outro, porque é um positivo com negativo, um anula o outro. Igual 7 mais 1, 8. Vocês viram o que eu fiz? Eu somei as duas equações, exatamente assim. Quando eu fiz isso, eu cortei o y, porque agora que eu cortei o y, eu consigo descobrir quanto vale o x. Ou seja, o 2 está multiplicando, passou dividindo, então x é igual a 8 dividido por 2, que vale 4. Bom, acabei de descobrir quanto vale o x.
Agora que eu descobri o x, como é que eu descobri o y? Eu pego e escolho qualquer uma das equações, vou pegar a primeira ali, ó, x mais y igual a 7. E no lugar do x, que eu acabei de descobrir, eu coloco o valor dele. Então, 4 mais y igual a 7. Bom, isso aqui vocês sabem resolver, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar, passo 4 para cá. Então, y ele é igual a 7 menos 4. Tá, não tem sinal, tá somando, passou subtraindo. Então, o y ele vale 3. Então, realmente, né? O nosso paralelidade ele é 4 e 3. Eu encontrei lá. Tá? Vamos dar um outro exemplo para vocês conseguirem entender como é que faz. Eu vou botar aqui. X mais 2y igual a 8. E aqui eu vou colocar 4x mais y igual a 10, por exemplo. Nem sei se vai dar exato, tá, galera? Vamos na sorte. Na realidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui por 10, 28. Vamos botar aqui que ele vale 5. Tá? 8, 9, 20... Não, vale 7. Pronto. Agora sim. Agora eu consigo fazer ele certinho. Então, x mais 2y igual a 7 e 4x mais y igual a 10. Tá, gente? Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Se eu for somar as duas equações, ó, x mais 4x, 5x. 2y mais y, 3y. Opa, me lasquei, porque eu somei as duas e não adiantou de nada. Então, quando acontece isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer alguma coisa antes de somar. Tá? O que eu vou fazer aqui? Prestem bem atenção. Gente, uma equação eu posso multiplicar, eu posso dividir ela por qualquer coisa e ela continua sendo a mesma equação. Como assim, professor? Eu posso multiplicar uma equação toda por 2, por exemplo, e ela continua sendo uma equação normal. Porque eu posso tanto simplificar quanto multiplicar, quanto dividir, certo? Só que eu acho que essa aqui, pelo que eu olhei aqui agora, só um pouquinho. Pessoal, só uma coisinha. Eu vou mudar novamente aqui. É porque como eu inventei um sisteminha na hora aqui, eu vou deixar um sisteminha que tenha resolução para vocês conseguirem entender o que eu estou fazendo. Eu botei um 8 agora ali, tá vendo? Ó? Eu tinha botado um 7, agora eu botei um 8. Tá. Então, peraí. Se eu somar tanto x quanto y, eu não consigo anular nada. Então, eu não vou só fazer isso. Eu vou fazer uma coisa antes. O que eu vou fazer antes? Prestem atenção. Como eu falei, eu posso multiplicar ou dividir uma equação toda por algum número tranquilamente. Vamos analisar o seguinte. Eu quero cortar o y. Tá? Aqui eu tenho 2y. Estão vendo? Aqui eu tenho só y. Bom, se eu multiplicar essa de baixo por 2, por exemplo, ele fica 2y. Então eu estou no caminho certo. Só que eu tenho que ficar um positivo e um negativo para poder cortar. Então, se eu multiplicar essa equação de baixo por menos 2, prestem atenção. Por menos 2. Por que por menos 2? Porque, ó, quanto é que é y vezes menos 2? É menos 2y. Aí aqui tem mais 2y, um anula o outro. É isso que eu vou fazer, tá? Como que eu sei que número que eu vou utilizar? Aí é com vocês. Vocês têm que analisar e ver qual número que vocês conseguiriam multiplicar para que conseguissem zerar alguma das letrinhas. Poderia ser o x também, né? Mas nesse caso o y é mais fácil. Então, multiplicando a equação toda por menos 2, então vai ficar assim. 4x vezes menos 2 dá 8x negativo. Y vezes menos 2 dá um menos 2y. E 10 vezes menos 2 deu menos 20. Certo? Tranquilo? Deixa eu só ver uma coisinha. Menos 20 ali vai dar 12. Não, então tem que ser um 6 aqui, que daí dá certo. Vamos apagar mais uma vez. Desculpa o errinho, tá, galera? Porque eu tô inventando uma coisa na hora, tipo, na hora que eu tô resolvendo que eu percebo que tem que mudar. Agora com o 6 eu sei que vai dar certo, tá? Fiquem tranquilos que agora vai dar certo. Então, vocês viram que eu multipliquei a equação toda por menos 2 e deu isso aqui? Então, essa é a nova equação. Então, eu só vou repetir essa de baixo aqui, tá? Ó, x mais 2y igual a 6. Por que eu repeti? Porque agora eu vou somar essas duas aqui. Ignora as duas de cima agora, tá? Então, ó, esse com esse eu corto, porque menos 2 mais 2 eu corto. Menos 8x mais x deu menos 7x. Tranquilo? Igual. Menos 20 mais 6, devo 20. Tenho 6, devo 14. Tá?
O 7 está multiplicando, passa a dividir, então x igual a menos 14 dividido por menos 7, o x ele vale 2, correto? Beleza? Fechou. Acabei de descobrir quanto vale o x. Agora que eu sei quanto vale o x, eu consigo saber quanto vale o y? Sim, consigo. Eu vou escolher qualquer uma das 4 equações que eu tenho. Ah, mas não era 2 só? Não era ou 3? Não, gente, ó. Quando eu multiplico essa aqui por menos 2, eu formo uma equação nova. Mas não quer dizer que ela não possa utilizar. Eu posso escolher qualquer uma das 4. Eu vou utilizar essa primeira, tá? Então vai ficar x, que eu sei que vale 2, certo? Mais 2y igual a 6. Beleza? Então, esse 2 eu passo para cá. Então, 2y igual a 6 menos 2, né? Não tem sinal, é mais, passou subtraindo. 2y é igual a 6 menos 2 dá 4. Então, o meu 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2, o y ele vale 2. Pronto, acabei de chegar numa resposta, galera. Ou seja, qual é a resposta? 2 e 2. Tá? Tem como tirar a prova real? É um detalhe que eu não comentei no outro. Tem como tirar a prova real. É só eu substituir. No lugar do x eu coloco 2, do y também. 2, aqui 2 vezes 2 dá 4. Mais 2, 6. Opa, deu certo. Tenta na outra também. Tem que dar na outra também, tá? Não só em uma, tem que ser nas duas. Então, 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Opa, deu certo também. Então, realmente é 2 e 2 a resposta. Tranquilo? Agora, eu vou fazer o seguinte. O segundo método eu vou fazer só um exemplo. Só vou pegar o primeiro exemplo, tá? Para poder finalizar. Qual é o método? É substituição. Tá? Ou faz esse método ou faz esse. Não tem que fazer os dois, tá, pessoal? Vocês podem escolher e achar qual que vocês acham mais conveniente. Eu vou pegar aquela primeira que eu tinha ali, tá? X mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. O que é o método da substituição? Vocês vão substituir uma equação dentro da outra. Nossa, que bagunça, né? Mas espera aí. Quando eu falo em substituir uma equação dentro da outra, eu vou fazer o seguinte. Para poder fazer isso, eu vou pegar uma das equações e vou isolar uma letrinha, tá? Qualquer uma das letrinhas. Como assim isolar? Deixar ela sozinha, né, do lado igual. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar, vou pegar essa aqui, ó, a de baixo, tá? Pode ser de cima também? Pode ser de cima também, sem problema nenhum, tá? Como é que eu vou isolar aqui? Eu vou isolar o x, certo? Então, ó, x igual, esse menos y eu passo lá para o outro lado, então fica 1 mais y, porque está subtraindo para estar somando. Isolei uma variável, tá? Então, o x, tá? Ele é igual a 1 mais y, porque eu passei esse y para o outro lado. Tranquilo? Fechou. O que eu faço agora? Eu vou pegar essa equação que eu tinha em cima e no lugar do x eu vou colocar o valor dele, que é 1 mais y, tá? Então, x, então 1 mais y aqui igual a 7. Ó, presta atenção. Esse 1 mais y saiu daqui e esse y saiu de lá, tá? Então, agora eu vou resolver. Então, 1, y mais y dá 2y igual a 7. Esse 1 aqui eu passo lá para o outro lado junto com 7. Então, 2y igual a 7 menos 1, né? Porque não tem sinal aqui, então é mais, posso subtraindo. Então, 2y igual a 6. Y é igual a 6 por 2, correto? Porque o 2 está multiplicando aqui, passa a dividir. Então, o y vale 3. Agora que eu descobri o y, eu vou pegar aqui, ó. No lugar do y eu coloco o valor. Então, x ele é igual a 1 mais 3. Então, o x ele vale 4. Bom, cheguei na resposta. 4 e 3. Mesma coisa que eu cheguei aqui. Qual que foi mais fácil? Essa ou essa? Gente, tanto faz, tá? Para mim, tanto faz. Nesse caso, esse exemplo, esse processo eu achei mais fácil, porque é só somar uma com a outra e vou anular, tá? Se fosse fazer essa, não seria tão simples, porque para isolar aqui ele é um pouco mais trabalhoso, tá? Eu não vou fazer um exemplo assim, porque eu acho que vocês vão preferir fazer essa da adição, tá? Então, basicamente, para resolver um sistema de equação linear, lembrando que eu só consigo resolver o sistema de equação linear quando ele for possível e determinado. Ou seja, quando eu tenho resposta para ele e uma resposta somente. Se ele for de indeterminado ou impossível, eu não consigo resolver. Vocês vão ver que se ele for um sistema que não dá de resolver, vocês vão perceber. Fiquem tranquilos, vocês vão perceber. Vai ter um momento que vai trancar e não tem como fazer mais nada. Então quer dizer que ele é impossível ou que ele é indeterminado. Tranquilo? Fechou? Então assim, com essa aula eu vou encerrando aqui, tá?
Na próxima aula a gente vai dar continuidade, sequência a essa aula, tá? Com mais algumas coisas sobre sistema de equação linear. Fechou então? Tchau para vocês, valeu e até a próxima.